Bom demais. Trago o abraço aqui do pessoal lá de Saracuruna. Hoje quem está pregando lá é o pastor Marcelo Santos, né, que dá aula. Cadê os alunos da Avance? Tem aluno da Avance aí? Eu sei que o pastor Marcelo dá aula aqui também. Pastor Marcelo está lá, né, dando uma canja lá da palavra para a gente. Ele gosta muito de estar lá, abençoando a igreja de Saracuruna. Pastor Marcelo é muito meu amigo. E hoje eu falei para ele: Marcelo, vai lá em Saracuruna que eu vou estar no encontro da família lá de pessoal de Bangu, vai ser bom demais. E aproveito para fazer o lançamento do meu livro, Como Viver a Nova Criatura em Cristo Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui: quantos são novas criaturas aqui em Cristo Jesus? Essa pergunta, né, é aquele que nasceu de novo, aquele que teve um encontro com Jesus. E no caminhar na sua jornada, eu sei que eu estou falando para pessoas aqui que às vezes têm 10 anos, uns têm 5, outros têm 20 anos de vida cristã. E quando Deus inspirou meu coração a escrever essa mensagem desse livro, foi porque às vezes pessoas ficam estagnadas, pastor Marco, num determinado ponto da vida, e parece que a vida cristã não está tendo mais nenhum tipo de manifestação. Então, por ministrar tanto esse assunto, eu ministro esse assunto desde o tempo da Escola Atos. Aqui chegou a ter Escola Atos? Não? A gente tinha lá na Nova Vida de Jacarepaguá a Escola Atos, muitos anos, mais de 13 anos a Escola Atos lá, e a gente já ministrava esse assunto da nova criação. E depois saímos da Atos, inauguramos a nossa escola, a Escola Avance, que tem o núcleo aqui de vocês, e a gente também tem no primeiro ano, na grade, essa matéria, nova criação. Como é importante essa matéria, como é importante você entender que um novo ser, depois do teu novo nascimento, agora ele é formado dentro de você. Isso não é poderoso demais? Você entender que um novo ser é formado dentro de você, e esse novo ser, ele agora tem que sofrer uma mudança na configuração. Foi por isso que eu comecei colocando assim: uma mudança na configuração da gente começou a acontecer desde o momento que nós nos encontramos com Jesus. Eu não sei como é que foi o teu encontro. Hoje eu estava pregando de manhã lá na igreja, eu estava falando, eu não sei se você consegue botar na tua mente aí o dia que você aceitou Jesus. Como é que foi isso? Se foi num culto da manhã, se foi num culto da noite, se foi num evento ao ar livre, na praça, se foi num retiro. Muita gente às vezes recebe Jesus, né, no encontro e retiro, e faz dele Senhor e Salvador da sua vida. Mas uma coisa é certa: independente das nossas experiências aqui, a sua configuração mudou, e agora você vai ter que sofrer essa palavra aqui, que ela é uma palavra do grego, que significa o quê? Mudança de mentalidade. Uma mudança de mentalidade começou a acontecer na minha vida. Eu pensava de uma forma, eu agia de uma forma. Parece até o texto que Paulo está falando: quando eu era menino, eu andava como menino, agia como menino, mas depois, né, que eu experimentei Jesus, eu comecei a deixar as coisas de menino. E na verdade, quando essa configuração mudou internamente, isso nada às vezes aconteceu do lado de fora, mas internamente a configuração mudou. Eu agora vou ter que, né, me ajustar à mentalidade do Cristo. E como viver uma nova criatura, você vai ver no desenrolar dessa mensagem. Se você comprar o livro, vai ser bom demais, porque aqui eu só vou dar, igual aquele pãozinho que a gente manda para o forno, e a gente dá aquela pincelada de ovo em cima. Aqui eu só vou dar uma pincelada. O recheio, a coisa melhor, está aqui nos 12 capítulos desse livro, que você lê ele em 2, 3 dias, se você pegar afinco, mas isso aqui vai te ajudar demais como ferramenta. Então, existem milhares de literatura falando sobre esse assunto. O Fragale mesmo, não sei se ele já veio aqui, ele lançou um livro falando, é um dos assuntos que ele mais gosta, pastor Maurício Fragale, da Igreja Nova da Barra. Tive o privilégio de estar com o Fragale em várias reuniões. Ele foi meu professor na Escola Atos quando eu vim para a Nova Vida. Deixa eu me apresentar, eu estou aqui com a minha família, né? Acabei não falando, minha esposa Priscila, Marcão já falou dela. Estou com a minha filha mais nova ela tem quantos anos mesmo? Eu sei, ela fez 13 anos esse ano, agora mês passado, 13 anos. Estou com a minha mãe, Lindaura, né, que está morando em Saracuruna também, está lá perto de mim. Estou com a minha filha, Letícia Vitória, de 20 anos de idade.
E nós somos a família Nunes, aleluia. A gente tem muitos amigos aqui, muitos parceiros mesmo de jornada, de caminhada. Então eu fui oriundo da Assembleia, minha mãe sempre me levou para a Assembleia, mas na Assembleia eu não tive uma conversão na Assembleia. Você sabe como é que é, né? Filho de peixe é peixinho, filho de cachorro é cachorrinho, filho de crente é crentinho? Não. Então na Assembleia minha mãe me levou, né, como uma cristã, como uma mulher de Deus, mas eu não me tornei um cristão na Assembleia de Deus. Alguma coisa contra a Assembleia? De jeito nenhum. Uma parte grande da minha família está lá na Assembleia. Se eu estiver num culto lá, eu vou. Mas eu não tive uma experiência com Deus na Assembleia. Aprova o Senhor me levar para a Igreja Batista, através de uma menina que na época era minha namorada. E ela foi a ferramenta de Deus para a prima dela me fazer um convite. Eu fui na Batista, onde eu fiquei 20 anos na Batista. Olha que benção. E lá eu me converti de verdade. Lá minha vida mudou. E lá eu aprendi a me tornar uma nova criatura, né? E me tornar uma nova criatura está mais na condição de confessar. Eu criei com o coração, eu confessei com a minha boca e eu me tornei uma nova criatura. E fiquei 20 anos ali e confesso para vocês que não foi uma história assim de muitos avanços espirituais, mas eu estava ali recebendo o Espírito Santo, recebendo a palavra, participando de congressos, de conferências, mas ainda faltava alguma coisa. Aí, no ano de 2011, não foi, Priscila? 2011, aprova o Senhor me dar uma direção para ir para a Nova Vida de Jacarepaguá, onde eu fiquei lá 13 anos da minha vida, né? Fui ordenado lá ao Ministério Pastoral, junto com o bispo André Rangel, que você conhece muito bem. Andrei com aquele homem durante praticamente 12 anos da minha vida, e vou te falar, você tem um grande homem de Deus liderando essa denominação, que eu andei do lado dele, perto dele, eu vi as crises que André Rangel passava, e eu nunca vi aquele homem fazendo nada que me escandalizasse, pois isso aqui não é um comportamento de um homem de Deus. Pelo contrário, nos dias mais difíceis, nos momentos mais, né, cinzas da vida daquele homem, ele perdoava, ele glorificava a Deus. E eu falei, quando eu saí de lá, ó, tudo que eu vi, experimentei trabalhando do teu lado, eu carrego na minha bagagem. E não é bom você andar com homens assim? Homens e mulheres de Deus que representam o reino de Deus na maneira que ele deve ser. E sabe o que eu entendi? Deus, quando a gente se encontra com ele, nessa mudança de configuração, nessa metanoia, algumas perguntas a gente vai precisar fazer. Primeira é essa: quem é Deus? Eu tenho certeza, eu fiz essa mesma palavra em algumas igrejas, e eu volto a falar aqui nessa aqui também. Se eu descer com o microfone aqui e fizer uma entrevista pessoal com cada um de vocês, eu tenho certeza que para essa pergunta vai sair, ou vão sair, várias respostas diferentes. Porque quem é Deus para você, às vezes está muito atrelado ao que te ensinaram sobre Deus, ao que você desde novinho, né, eu falei que eu sou oriundo da Assembleia de Deus, e lá, quem era Deus para mim não era muito claro, eu não gostava muito do jeito que eles apresentavam Deus lá. E eu falei para minha mãe, olha que troca maravilhosa que eu fiz. Quando eu tinha mais ou menos 16 anos, agora eu vou revelar a minha idade, eu sou do tempo dos Trapalhões. Quem aqui era dos tempos dos Trapalhões? Você revelou aí que você tem mais de 50 anos. E era no mesmo horário do culto, meu culto começava às 7h30, e eu cheguei um dia para minha mãe me obrigava a ir na igreja, e eu falei assim para ela, mãe, vamos fazer uma troca aqui? A senhora pode trancar a porta da casa, levar a chave, e eu vou trocar o culto pelos Trapalhões. Olha só que troca linda, gente. Parece aquela brincadeira do Silvio Santos, que entrava na cabine e botava aquele negócio. Você troca esse pato de borracha por esse jogo de Atari de R$2.000. Sim, era assim, né? Eu fiz isso, eu troco, né? Estar na igreja, escutar a palavra, para poder escutar aquele besterol dos Trapalhões. E eu não conheci Deus lá. Então, se eu descer aqui e perguntar, a sua resposta vai estar encharcada desse negócio, de como te apresentar o Deus. Às vezes tem gente aqui, pode ser que tenha pessoas aqui,
O culto está sendo filmado, está sendo transmitido, ou pessoas que estão lá pela internet. Quero dar uma boa noite para você que está aí com a gente ligado. Fica aí que tem coisa boa para você escutar aí. Talvez, né, tenha pessoas aqui ou em casa que ainda vê Deus como esse Deus severo. Esse Deus que se você errar, Ele vai castigar você. Eu espero que não tenha ninguém aqui, nem na internet. As nossas igrejas, né, pregam uma palavra da graça, muito leve, né, com muita leveza, mas também com muita seriedade, profundidade. Mas tem pessoas que eu converso, que vêm de outras denominações, e chega lá na Nova Vida, e fala: pastor, eu fiquei afastado de Deus por muito tempo, porque eu errei, e eu tinha medo de Deus. Igual o povo lá, quando Moisés subiu, né, no Monte Sinai, aí eles escutaram o barulho do trovão, escutaram lá viram os relâmpagos e falaram para Arão assim: olha só, fala para Moisés que a gente não quer ter relacionamento com Deus. Vai ser assim, a gente tem medo dele. Então Moisés vai falar e a gente vai obedecer o que Deus quer que a gente faça. A proposta linda, mas aquele povo tinha condições de obedecer? De jeito nenhum. Mas por quê? Porque a gente não sabe, na verdade, quem é Deus. Então você fazer essa pergunta, quem é Deus? Buscar biblicamente, à luz da verdade, quem é Deus? Isso vai te ajudar muito a você viver a realidade da nova criatura. E uma segunda, que você não pode deixar também de responder: quem nós somos nele? Quem é do tempo aqui do Kenneth Hagin, quando ele lançou um livretinho pequenininho escrito nele? Era um livretinho desse tamanho, que só continha naquele livro ali, naquele livretinho, pequenininho, você lia em 1 hora. Só passagens bíblicas falando de quem nós somos em Cristo Jesus. O nosso direito legal em Cristo Jesus, os nossos deveres como cidadão do céu. Mas essas duas perguntas, elas vão nos ajudar a ter uma vida abundante. Não é tudo, mas quem Deus é e quem nós somos nele vai me ajudar demais. E deixa eu te falar, é desejo de Jesus, do nosso modelo. Seu modelo é Jesus? É desejo do nosso modelo Jesus que nós tenhamos uma vida abundante. Aí tem gente que às vezes tem crise: a nova vida, pastor, tenho crise com a nova vida, que a nova vida ela é triunfalista. Ela só fala que a gente é sarado, a gente é curado e a gente é próspero na terra. E eu sempre, quando converso com pessoas assim, eu falo assim: olha só, Jesus, eu acho que o evangelho que Jesus ensinou a gente, ele está ancorado na vida dele, e ele venceu o mal com o bem. É ou não é, gente? Então, se isso não é viver uma vida abundante, eu não sei o que é. Se isso não é triunfo, eu não sei o que é. Então a nova vida prega o que Jesus ensinou. E o que Jesus ensinou? João 10, ele está falando para uma turma lá, e ele fala assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Antes disso aí eu não coloquei para você, mas ele fala do ladrão. É um estereótipo de Satanás aí, que vem para roubar, que vem para matar, que vem para destruir. E eu acredito que aquela turma lá deve ter arregalado um olho. Ó, o ladrão, ele vem para fazer isso tudo. Ele vem para te roubar, ele vem para te matar, ele vem para te destruir. E agora, Jesus? Aí ele, acho que ele sobe num lugar mais alto e ele fala: mas eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Aleluia! Essa é a vida que Deus planejou para a gente. Então, por que eu quis escrever as linhas desse livro e contar algumas experiências que eu entendi com os gabinetes que eu faço? Já faço gabinetes há mais de 15 anos. Eu sou um pastor que eu gosto muito de gabinete. Tem pastor que não gosta, e eu respeito, mas eu tenho experiências maravilhosas com assuntos de gabinete, com conselhos dados em gabinete, através da pessoa do Espírito Santo, usando a minha vida. Então eu percebi que se tornar uma nova criatura é bem mais fácil do que viver a nova natureza em Cristo Jesus. E como nós nos tornamos uma nova criatura? É simples. Isso é algo sobrenatural. Você entende que Deus enviou Jesus. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você o quê? Será salvo. Isso aí resolveu o meu problema. Eu agora estou salvo. Glória a Deus.
Quantos têm certeza aqui da sua salvação? Faz assim, ó. Deixa eu ver, sacode tua mão aí. Eu tenho, pastor, que o cristão tem que ter certeza da sua salvação. É muito triste você conversar com um cristão. Ih, pastor, não sei se eu tenho certeza da minha salvação, não. Por que você não tem certeza? Pode ver que a vida dessa pessoa não está vivendo nos moldes que Deus tem pra gente. Mas pessoas entram e saem, essa é a realidade da igreja. Pessoas entram e saem de igreja, de todos os lugares do mundo, sem experimentar a maturidade que permite essas pessoas viverem o extraordinário de Deus. Deus não salvou a tua vida, Deus não inseriu você no corpo de Cristo para você ter uma religião. Por mais que nós somos chamados de religiosos, mas nós não aceitamos esse título. Nós não mantemos uma vida religiosa, nós mantemos um relacionamento com o Pai, com o Filho e com a pessoa do Espírito Santo. Isso se chama espiritualidade. Cada vez eu quero melhorar mais ela. E isso me permite viver o extraordinário de Deus na minha vida. Isso me permite acessar coisas que humanamente, através do Espírito Santo de Deus, eu não conseguiria. Mas através do Espírito Santo de Deus eu consigo fazer muita coisa. E muitos desses irmãos se tornaram sim uma nova criatura. Eles nasceram de novo, mas pela falta de revelação, pela falta do conhecimento das Escrituras e a aplicação na sua vida cotidiana de todos os dias, os resultados extraordinários, elas não chegam na vida dessas pessoas. E elas desanimam. Quer ver? Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Quantos você conhece você já conhece alguém que já caminhou na igreja, que já foi, levantou a bandeira do reino de Deus e hoje está fora? Está lá no mundão, encheu no mundão. Faz assim, ó. Deixa eu ver se é só eu que conheço. Olha quanta gente. Eu conheço vários. Por incrível que pareça, eu conheço pastores que foram ordenados, que hoje estão desviados. Tem uns que foram para o espiritismo. Tem um que mandou uma foto para mim, eu até tirei porque eu fiquei tão triste. Eu vi no Facebook desse que era um pastor. Eu não sei como é que foi a ordenação dele, se foi legítimo, mas a gente conhecia ele como pastor. E ele, num carnaval desse, eu acho que foi no ano retrasado, ele estava lá na concentração da Mocidade Independente de Padre Miguel, no carnaval. Eu cheguei lá e excluí, porque aquilo ali foi forte demais para mim. Eu falei, que é isso? Não pode. Então, as pessoas estão se afastando por não viver essa realidade da nova criatura. E a gente tem que ter algumas coisas, eu vou te ensinar aqui, pelo poder do Espírito Santo, você está ligado nisso. Não cesso, olha o que Paulo fala aqui, não cesso de dar graças a Deus por vós. É uma oração que ele está fazendo, lembrando-me de vós nas minhas orações. Ele está fazendo em Efésios. Olha só o que ele fala aqui nessa oração: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o seu conhecimento, o espírito de quê? Sabedoria e revelação. Diga alto comigo, sabedoria e revelação. Aleluia. Ele continua a oração: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Deixa eu te falar, igreja, tem uma vocação separada para você, tem um chamado, tem um propósito especial para a tua vida. E o teu propósito, ele se une com o meu lá quando a gente ganha essas pessoas para Jesus, mas ele vai fazer curvas que o meu propósito vai numa linha totalmente diferente, mas para uma causa só, para que o reino de Deus avance, para que o reino de Deus cresça. E ele está falando, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então aqui já é uma deixa para a gente, a força do seu poder que opera dentro de nós. Então, crente que vive, manifestando a glória de Deus, é crente cheio do Espírito Santo. Crente que está no azeite, que quando
As pessoas têm problema, procura, porque sabe que é homem de oração, sabe que é mulher de oração. São pessoas cheias de Espírito Santo, porque não tem como a gente fazer essa obra se não for o Espírito Santo com a gente. Então, respondendo porque eu quis escrever esse livro, é porque viver o estilo da nova natureza em Cristo Jesus vai exigir de nós, sim, mudança de mentalidade, metanoia, e uma configuração mental de acordo com a mente de Cristo. Diga assim comigo: eu tenho a mente de Cristo. Eu acredito que o escritor, quando fala isso, que é o apóstolo Paulo, que ele declara, eu tenho a mente de Cristo, eu acredito que ele estava longe de ter a mente de Cristo na totalidade, igual a gente. Mas a nossa confissão de fé, ela abre portas para que isso se torne uma realidade em muitos assuntos na nossa vida. Então, o que significa para nós isso? Ter uma configuração mental, é ajustar os padrões e parâmetros no sistema mental informático do ser humano. Em resumo, isso aqui é aquilo que serve para ser imitado. E quem a gente imita, se não é Cristo? Se não é Deus, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, as pessoas estão perdendo, grave isso aí, pessoas estão perdendo os melhores anos da sua vida, por não entenderem que não basta apenas ser uma nova criatura. Claro que entrar por essa porta do reino de Deus é o primeiro degrau, senão a gente não chegaria nos outros. Mas não basta isso, temos que viver a nova natureza se quisermos experimentar essa vida abundante que Ele planejou para nós. Quantos estão entendendo essa noite? Esse é o apelo que você vai levar para a sua casa, se você adquirir esse livro. E é um passo a passo que eu estou te dando aqui para você crescer e avançar nesse assunto. Então, quais são, pastor, as exigências de Deus para a minha vida, para que eu consiga viver, a nova criatura, esse ser que está sendo formado dentro de mim? E a primeira coisa que vai ser exigido de você, depois que você se torna uma nova criatura, e você, se já tem muito tempo de convertido, você já está experimentando isso, é renúncia. Renúncia? Renúncia de quê, pastor? E não vai ser eu que vou responder para você. Quem vai responder para você é o próprio Jesus. Olha o que ele registrou aqui em Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém, você é alguém? Amém? Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Essa é a proposta, foi a proposta lá para os discípulos, naquele tempo que a igreja foi formada por Jesus, e continua sendo a proposta de hoje no século 21. Isso aqui nunca mudou e nunca vai mudar. A renúncia que Jesus pede de nós, que somos os seus discípulos, é essa daqui. Isso aqui é só para discípulos. Aqui a gente também está nessa tônica desse ano, em fazer discípulos. É o ano de fazer discípulos. Por isso que na tela aqui embaixo, no rodapé, isso é só para discípulos. É só para quem quer levar a sério. Coloque as minhas prioridades em primeiro lugar na sua vida e siga-me. Amém? Graças a Deus, tem um amém aqui. Aleluia. É isso que ele está pedindo. Qual é a renúncia? Me coloque em primeiro lugar, filho. Se você ler Mateus 6, lá no 33, ele vai falar assim, ó, o reino de Deus, ele vai falar assim, ó, buscai primeiro, coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. Aí vem uma promessa: se você fizer isso, as demais coisas, todas as coisas, sabe onde começa essas todas as coisas? De Mateus 6,33, lá no verso 25, quando ele fala de comida, quando ele fala de bebida, quando ele fala de vestimenta, quando ele fala da manutenção do dia a dia, ele fala assim, ó, busca primeiro o meu reino, dá prioridade para mim e siga-me da forma que eu quero que você venha a ser um discípulo, que você vai ver todas essas coisas chegando na sua vida, sem você precisar fazer força, sem precisar vir desespero. Você já viu o crente desesperado, quando ele vai para a presença de Deus? É bom até que você ore em línguas, que se você estiver no desespero, não é bom, porque a sua oração pode vir com incredulidade. Ou então é melhor até que você ore em línguas se você estiver no desespero, que o cristão que confia em Deus não anda desesperado. A gente não vai aos pés de Cristo na oração falando: Senhor,
O Senhor se esqueceu de mim, Pai, só pode. Ou então o Senhor tirou férias de mim, porque se o Senhor estivesse olhando para mim, isso não estaria acontecendo. Que isso? O cristão que faz uma oração dessa é um cristão que esqueceu o texto bíblico. Mateus 28, lá no finalzinho, ele dá a maior promessa contida na Bíblia: eis que estarei convosco todos os dias, jamais te deixarei, jamais te desampararei, eu estarei com você pelos séculos dos séculos. Aleluia, essa é a promessa do nosso Deus. Então não tem por que se desesperar. Nós somos o povo mais feliz da terra, gente. Nós temos o próprio Deus andando com a gente. E por a gente às vezes não renunciar a algumas coisas, e é muito fácil as coisas desse mundo começarem a tomar o lugar de prioridade na nossa vida. É vida financeira, parece que a gente tem várias vidas, não parece? A minha vida financeira, minha vida relacional em casa. Não, você só tem uma vida. A plataforma onde tem que conduzir todas essas vertentes, esses aspectos diferentes, esse desdobramento, tem que ser a sua vida espiritual. Quem você é em Cristo Jesus tem que dominar todas as áreas da sua vida. É o meu ser espiritual que me faz ser um bom marido. É o meu ser espiritual que me faz ser um bom pastor. É o meu ser espiritual que me faz ser um bom pai para as minhas filhas. É o meu ser espiritual que me faz ser um bom patrão, um bom funcionário, um bom amigo. Tudo parte de quem eu sou espiritualmente, igreja. E para isso eu tenho que colocar o Senhor em primeiro lugar. Vai exigir de nós, não vai ter jeito. As coisas vão subindo e daqui a pouco eu olho e o mundo, a gente por viver nesse corpo caído, que conhece a corrupção desse mundo, a gente está travando uma dualidade todos os dias. Essa carne que a gente chama de corpo, ela não se converte. Sabia disso? Ela não se converte. Todo dia você tem que cantar: mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Porque ela não se converte. Olha, vai bater lá as propostas, vai vir as inspirações, que a gente conhece isso, inspirações na sua mente, que não coadunam com o reino. É dardo inflamado do inimigo, que se você tiver com o teu escudo da fé baixo, ele passa pelo escudo, ele encontra a sua mente, você começa a maquinar o mal, e você fala: meu Deus, como é que eu estou pensando um negócio desse? Como é que eu fui capaz de pensar uma loucura dessa? Não é você que está pensando, não. Isso é inspiração do inferno, para tirar você da posição de reino aqui na terra. Deus fez você para reinar em vida, querido. Deus fez você para reinar sobre todos os aspectos da sua vida. Pastor, o senhor falou da renúncia, eu entendi. Eu vou ter que botar Cristo em primeiro lugar. Legal, eu topo isso. Pastor, o que eu preciso fazer mais? Que bom que você perguntou. Eu preciso de esforço. Que esforço é esse, pastor? Não é esforço para salvação, eu posso te garantir. Olha só o que Jesus aqui, ele ainda está na lei. Entenda esse versículo. Ele ainda está na lei. O pessoal ainda tem a presença ali do João Batista, e ele vai elogiar João Batista. Ele fala que entre os profetas nascido de mulher, não tinha maior do que João Batista. E os discípulos escutaram aquilo: é mesmo? Maior do que Elias? Maior do que Moisés? Maior do que esses caras todos? Sim, não tem nascido de mulher maior do que esse. Aí deu um nó agora, não está no texto aqui não deu um nó agora. Porém, digo a vocês que no meu reino, que estava para ser inaugurado, o menor será maior do que João Batista. Você é maior do que João Batista, meu irmão. A presença de Deus reside dentro de você. Você carrega uma parte de Deus para onde quer que você vá. Às vezes a gente não compreende a grandeza disso. Isso é grande demais. Eu carrego a terceira pessoa da Trindade dentro de mim, que é onisciente, que é onipresente, que é onipotente dentro de mim. E às vezes a gente levanta chateadinho, a gente dá mole, a gente fala besterol. Então qual o esforço, pastor? Ele está falando aqui, ó,
Desde os dias de João Batista até agora, grave isso aqui, até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Muita gente não entende esse texto. O reino dos céus, até João Batista, era tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Jesus que disse isso, e é uma verdade. Repare bem quando ele diz isso, ó, até agora. Sabe por que eu gosto disso aqui? Porque Jesus estava prestes a inaugurar algo com a própria vida dele. O reino de Deus tinha que ser inaugurado através do sangue de uma pessoa inocente, uma pessoa pura, e esse era o nosso Deus. E quando ele fala isso, ó, até agora foi tomado por esforço, até João Batista. Porém, eu vou inaugurar outra coisa aqui. Bota lá pra gente, que essa daqui é muito, até agora. Bota lá naquela que estava. Isso. Aí ele fala assim para o pessoal: até João Batista foi por mérito, por esforço. Porém, em Cristo Jesus é graça sobre graça. A graça sobre graça. Eu vou falar algumas coisas aqui. Se você concordar e é maravilhoso para você, dá um glória a Deus alto aí. Significa graça sobre graça. Significa uma abundância contínua e progressiva da graça divina sobre você todos os dias. Um ciclo incessante do favor de Deus sobre nós todos os dias. Você é menina dos olhos de Deus, e Ele provê para você todos os dias. Aleluia! Jesus inaugurou esse tempo de graça sobre nós com a sua própria vida, e isso é maravilhoso. Isso tem que ser celebrado todos os dias com muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque eu sou uma nova criatura. Então, Pai, se o esforço já foi feito por Ti, qual o esforço, na verdade, que a nova criatura precisa fazer para viver essa jornada de fé? Eu renunciei a algumas coisas, eu estou colocando Jesus em primeiro lugar, então eu entendo isso, mas esse esforço aqui não se refere a obras meritórias para a salvação, mas a gente tem que se esforçar para que isso aqui seja uma realidade. A luta contra as forças do mal, a resistência às tentações e a busca ativa pela santidade todos os dias, e isso vai gerar esforço, sim. Eu não sei você, mas todo dia eu tenho que lutar contra as resistências do mal que vêm contra mim, as tentações que às vezes, tentam ofuscar o meu olhar daquilo que é meu alvo, daquilo para onde eu quero chegar, e a busca pela santidade todos os dias. A verdade é que a nova criatura, ela tem que aprender a viver como santo. Ela não sabe, ela tem que aprender com o Espírito Santo de Deus, nas disciplinas espirituais. Isso vai exigir de nós, depois da renúncia, depois desse esforço, dentro disso tudo aí, vai exigir de nós uma renovação de mente. Querido, renovação de mente, ela é o remédio para que a gente consiga viver uma vida fora dessas coisas ruins que o mundo tenta nos sujar. Todo dia a gente se suja com esse mundo. E a renovação de mente, através da palavra de Deus, vai ser esse remédio passado na nossa mente, para que a gente saia limpa. Essa mudança de mentalidade é o alicerce sobre o qual se constrói uma nova vida em Cristo. Esse é o alicerce. Você concorda com isso aí que eu falei? É o alicerce sobre o qual se constrói uma nova vida em Cristo. O processo de renovação é gradual e existe empenho. Olha que Paulo fala em Romanos 12:2, nos instiga a não nos conformar com o padrão desse mundo, mas nos transformar pela renovação da nossa mente. E isso é um desafio, não é simples. Eu não sei se é simples para você, mas quando eu escrevi essa mensagem, eu estava no meu gabinete, estava pensando nas minhas guerras. Eu estava pensando nas guerras dos meus irmãos que eu atendo em gabinete. E eu coloquei assim, muitos de nós lutamos diariamente com pensamentos que nos colocam para baixo. É o teu caso? A gente luta contra isso. Às vezes a gente não quer se expor, mas às vezes os dados inflamados vêm lutando contra esses pensamentos que tentam nos colocar para baixo, com padrões de pensamentos que foram moldados
pelas nossas experiências passadas, os erros que eu cometi lá atrás, as mancadas que eu dei, por não ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E isso às vezes tenta nos cobrar aqui no presente, com a função de tentar amargar o nosso futuro. Então a renovação de mente, nesse ponto de vista, se tornar é bem mais fácil do que viver a nova natureza em Cristo Jesus, visando essa dificuldade de libertação de hábitos antigos errados. Então eu coloquei na sequência no livro, numa forma prática para você crescer e para você avançar. Então não vai acontecer de você viver esse tempo maravilhoso. Quantos estão esperando viver um tempo maravilhoso em Cristo? Você tem promessa? Quantos têm promessa de Deus? Eu acredito que todos nós temos, mas eu tive que colocar isso. Você não vai acontecer do nada, você viver esse tempo maravilhoso. É no processo, e o processo ele às vezes é de sofrimento. É no processo de crescimento espiritual que vamos conseguir sempre avançar para o próximo nível, como se fosse um jogo de videogame. E num jogo de videogame você não passa para outro nível se você não vencer aquele. Eu botei, Deus não libera o próximo nível para quem ainda não aprendeu a viver no nível atual. Eu penei, lembra que eu falei para vocês que eu fiquei 20 anos na Batista? Tem amigos meus, irmãos ali que eram da Batista lá comigo. E eles nem sabem dessas minhas crises, né, que eu tinha lá dentro, de não conseguir viver algumas coisas. Sabe por quê? Eu não passava de nível espiritual. Eu não me santificava, eu não buscava a Deus como devia. Eu não tinha renovação de mente acontecendo o tempo todo. E Deus não me promovia para um outro nível. Mas teve um dia com muita clareza naquele templo daquela igreja que Deus falou comigo: o que eu tenho para você é muito maior do que você está vivendo isso. Você está vivendo hoje, uma vez a gente colocou, não sei se é do tempo deles, a gente colocou quase 600 mil de aparelhagem de som. Vocês lembram desse tempo? Colocamos uma aparelhagem de som que era referência aqui no Rio de Janeiro, de uma igreja equipada. E eu estava maravilhado que eu que projetei aquele som daquela igreja. O som estava de última geração, o que tinha de melhor a gente colocou lá. E eu era tão Caxias que eu parava as minhas vendas, eu era vendedor, né, de remédio, eu parava minhas vendas só para sentar no templo depois de inaugurado e ficar olhando para o line da igreja. Olha que doideira, eu ficava olhando para o line da igreja assim, coisa linda. Já viu alguém apaixonado por som assim? Era eu, coisa linda, vi o line da igreja, subia lá, via a mesa digital, a M7 da Yamaha, aquela coisa linda, a gente apertava o botão, tudo levantava sozinho, e o pessoal, que isso, mágica? Não, isso aqui é tecnologia. Eu falava para ele, tecnologia. Estou falando de 15 anos atrás, quase 20. Aí numa dessas visitas lá com um templo vazio, um templo maior um pouquinho que esse, Deus falou comigo: André, tá feliz? Estou muito feliz, que eu tenho para você muito maior que isso, cara. É muito maior que isso. Eu quero que você toque em vidas, cara. Eu quero que você promova através da tua mensagem, em livro, falando, transformação na vida das pessoas. André, mas você não vai subir de nível vivendo desse jeito, André. Você mente, você engana, você fala que fez e não fez. Eu era assim, eu estava na igreja, sentado nos bancos da igreja, cantando o ministério de louvor. Já viu? Tem a diferença do pecado, tem a diferença da transgressão e tem a diferença da iniquidade. São três coisas diferentes. Eu pecava assim e me arrependia, de vez em quando transgredia a lei de Deus, mas a iniquidade é pior, é quando você peca e tu não tem nem mais aquele sentimento que errou. Eu falei: Senhor, então me mostra, bota o farol aí na minha vida. E quando Ele me mostrou, eu vi que o negócio estava feio. Tive uma mudança radical na minha vida. A Priscila achou que eu estava ficando fanático. Foi ou não foi? Eu tive contato com o pastor Miles Monroe, que já morreu já. Ele ministrou na minha vida. Eu comprei o livro dele, Redescobrindo o Reino. Eu tive que redescobrir o reino. E dali a minha vida espiritual praticamente iniciou uma nova jornada. E graças a Deus eu subi de nível. Aleluia! Aleluia! Eu subi de nível. E hoje eu estou aqui ministrando para você que é possível. Para quem quer,
E para quem quer buscar agradar a Deus, a gente agrada a Deus com a fé. É só com a fé que a gente agrada a Deus. A gente não agrada a Deus com lágrimas, né? Tem gente que chora muito. Oh Deus, não está vendo minhas lágrimas não. Querido, só se agrada a Deus com fé. Posicionamento de fé. Eu tive fé para falar: Senhor, eu vou pagar o preço, eu vou fazer. Então é importante reconhecer a diferença entre uma mente natural e a mente espiritual. Por isso a urgência de você renovar sua mente na palavra de Deus. É muito diferente as duas. A mente natural, influenciada por padrões mundanos, tende a nos direcionar a decisões impulsivas. Você já tomou decisão no impulso, no calor ali da hora? E não era para ter feito. Ai meu Deus, para que eu assinei aquele contrato? Eu tenho uma empresa aberta até hoje, ela está lá congelada lá, mas fruto de uma decisão errada, fruto de uma falta de consulta do Espírito Santo. Me dei mal, me estrepei todo. Estou com o nome lá atrelado até hoje. Um dia Deus vai me dar a vitória, eu vou cancelar aquilo de uma vez por todas. Mas você já tomou uma decisão? Aqui não, mas em Saracuruna o pessoal toma direto. Aqui em Bangu, pastor Marco, ó, todo mundo aqui é certeiro, consulta o Espírito Santo. Quer ver, se eu perguntar, quem aqui já tomou uma decisão impulsiva? Ah lá. Ih, agora levantou. Agora foi pressionado, né? Então a gente precisa de renovação de mente para ser grave isso aqui, ser dependente do Espírito Santo. Sabe por quê, gente? Você tem uma parte de Deus habitando dentro de você, que conhece o teu hoje, conhece o teu amanhã e conhece o teu depois da manhã. E se você viver 10, 20 anos, Ele conhece tudo. Por que a gente abre mão e às vezes a gente toma decisões impossíveis sem consultar a pessoa do Espírito Santo? Aí a pessoa não quer viver a realidade da nova criatura. Eu não estou falando para você que eu sou um camisa 10 nesse assunto aqui não, de viver a realidade da nova criatura, mas eu estou me esforçando para fazer o dever de casa. As coisas que eu escrevi aqui são frutos de gabinete que eu faço, e eu fui consultando a Deus, eu fui vendo que isso aqui é uma receita infalível para a gente crescer. Olha lá, decisões impossíveis, enquanto a mente espiritual busca a direção divina de Deus. Eu tenho isso para você. Então você já parou para pensar nisso? É sério demais. A luta entre essas duas mentes, essas duas realidades, elas são constantes, mas é crucial que façamos escolhas conscientes que nos levam para perto de Deus. Eu gosto de usar a palavra arquivos. Quem já teve aula comigo, né, sabe que eu uso muito isso na minha matéria. Os arquivos que a gente tinha lá quando a gente era uma natureza caída, eles vão ter que dar lugar a novos arquivos, a novos pensamentos. Aquilo que não faz parte mais do reino de Deus, eu tenho que abandonar. Então não vai rolar você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se não existir metanoia acontecendo na sua vida. Você pode querer muito, você pode ficar horas, você pode subir monte, você pode fazer campanhas. Quando o pastor Marco pedir aqui um alvo financeiro, você pode ser o maior doador financeiro. Isso não substitui a renovação que vai produzir o sucesso que Deus tem para você. É só assim que acontece. Pessoas querem comprar isso, mas isso não está à venda. Isso aí é dedicação, isso aí é devoção. Os críticos, eles não gostam dessa frase aqui, mas eu entendi essa frase aqui quando ela foi lançada. Muita gente criticou: o melhor de Deus é Jesus, não está por vir não, já veio, é Jesus. Mas eu entendi o que o camarada, né, nosso irmão em Cristo, talvez, estou falando camarada aqui, mas nosso irmão em Cristo, né, ele colocou aqui, o que ele quis passar como sentimento. Vê se você concorda com como é que eu interpretei isso aqui. Eu não tenho as promessas de Deus cumpridas na minha vida enquanto eu for imaturo. Você concorda? Eu não tenho. Promessa, eu tenho os montes, um leque de promessas, mas enquanto eu for imaturo, isso não vai acontecer. Sem conhecimento e desprezando as disciplinas espirituais contidas na palavra de Deus, não vai acontecer. Eu coloquei assim, ó: viver o melhor de Deus como nova criatura não é e nunca será algo automático.
Automático é quando você confessa a Deus, né? Você crê com o coração, confessa com a tua boca, você foi salvo. Isso foi uma salvação automática na sua vida. Aconteceu de ser genuíno essas duas coisas, confessou e creu, automaticamente você é salvo. Mas viver os resultados da nova natureza em Cristo Jesus não é tão fácil assim como muita gente pensa. Eu passo às vezes perto de algumas igrejas, essas grandes igrejas aí famosas, e eu vejo uma frase assim, ó: pare de sofrer, venha para cá. Isso para mim é propaganda enganosa, porque você vai vir para o reino, você vai vir para Jesus. Eu vou quebrar esse biscoito mental aí. Você vai continuar sofrendo, você vai continuar gemendo às vezes, mas é no sofrimento que você vai ser aperfeiçoado. O sofrimento, ele tem o poder. Quando eu preguei isso aqui em Jacarepaguá, eu falei assim, é a lixa. A lixa, eles falaram lá para mim, eu não entendo de obra, mas eu perguntei lá, quem trabalha com obra aí, qual é a lixa mais forte? Eles falaram que é 80, é uma lixa grossa, para tirar coisas assim que estão entranhadas na superfície. Aí eu falei assim, o sofrimento, ele trabalha como uma lixa, que se tiver muito lixo na nossa vida, através do sofrimento, essa lixa vai cantar no nosso couro e vai doer. Quem que é a lixa de Deus aí, né? Ó, a lixa de Deus, ela promove um crescimento, irmãos. O livro de Hebreus fala assim, ó, Jesus, o Filho de Deus, aprendeu com o sofrimento que viveu. Então, hoje eu estou te dando uma outra perspectiva de sofrimento. Se você está sofrendo, se você está passando por momentos de aperto aí, o crente tem um linguajar, né, pastor Marco? Estou no vale, varão, estou no vento, é assim que o crente fala, ó. Tudo isso é sinônimo de sofrimento. Se você está passando por sofrimento, pode ter certeza, Deus quer promover você para um outro nível espiritual. Os discípulos que se tornaram apóstolos de Jesus, como do Cordeiro, que andaram com Jesus, Jesus ministrava coisas tão profundas que eles não entendiam. Você vê o The Chosen aí, você vê, deixava aqueles caras sozinhos, era briga, disputando quem ia ser o primeiro lugar, quem era o mais importante ali do grupo. E você viu? Trocaram o nome do Simão, agora estão chamando ele de Pedro. Pô, então será que ele vai liderar a gente? Essas briguinhas assim, de gente matura. Eles não entendiam, enquanto estavam andando com Jesus, eles não entendiam. Ou então eles passaram a entender, dá um toquezinho para mim que travou. Eles passaram a entender, e melhor, e viver, que a gente não quer só entender, a gente quer viver. Você quer só entender ou você quer viver? Você quer experimentar? Eu quero. Eu fiz uma brincadeira lá que eu acho legal fazer aqui. O texto de Romanos 12:2 fala assim, ó, da renovação de mente que você tem que ter. E no final ele fala assim do versículo, para que você esteja apto a experimentar. Sabe o que é isso? Eu olhei assim, é como se ali fosse uma churrascaria, por dentro daquele vidro ali, uma churrascaria. Todo mundo, agora eu vou provocar uma fomezinha em você, mas segura a onda que daqui a pouco a cantina vai estar aberta ali. É mais ou menos isso, ali você está, né, um vidro separando você da churrascaria. E você encosta aqui, você vê o pessoal ali comendo. Imagina agora, uma picanha bonita, aquela que vem no espeto assim, ó, bonitona, no ponto. Ó, o Renatinho chegou a babar ali agora, ó. Aí você faz a leitura labial do garçom perguntando ao casal lá, uma fatia, duas ou ao ponto, como é que tá? Aí não, pode descer, o cara corta aquela fatia generosa. E você está olhando. E daqui a pouco eles cortam, sai aquele suco da carne, aquilo não é sangue, aquilo é o suco da carne. E ele coloca na boca e quem está aqui está na tortura, porque está olhando, mas não está experimentando. Sabe o que Romanos 12:2 está ensinando para a gente? Que se você não renovar sua mente na palavra de Deus, você só vai ficar do lado desse vidro aqui, ó. Você vai ver as pessoas, né, usufruindo do bom e do melhor daquilo que Deus tem
dado a elas, mas vocês não vão experimentar. Experimentar o quê? A minha vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita para vocês. Você quer experimentar, irmão? Renovação de mente. Quer experimentar uma vida abundante? Vai lá, os discípulos só começaram a entender e a viver depois que eles foram cheios do Espírito Santo. Eu gasto um capítulo aqui falando da comunhão com a pessoa do Espírito Santo, comunhão com a igreja, que pessoas têm abandonado seus cultos, com o advento da internet, com o culto acontecendo em casa. A internet é muito boa quando você não pode vir, mas aonde acontece é aqui, ó, no nosso meio, onde acontece o negócio, onde os dons são distribuídos, é aqui. Eu não posso querer a cabeça e não querer o corpo. Eu não acredito em mula sem cabeça. Você acredita nesses negócios? Não. Eu tenho que querer os dois. Eu quero a cabeça e eu quero estar inserido no corpo de Cristo. Quantos querem dar um glória a Deus aí, irmão? Eu quero estar inserido no corpo de Cristo. Eu preciso funcionar no corpo. Você pode fazer uma pesquisa. Pessoas que não frequentam mais igreja, assim, de estar junto com os irmãos, são pessoas que se feriram umas com as outras, e elas não resolveram as suas guerras, não resolveram as suas broncas, e elas acharam melhor me afastar. Eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de pessoas. Deixa eu te falar, pessoas são sim ferramentas do mal às vezes para nos ferir, nos frustrar, mas Deus vai usar pessoas para curar as nossas vidas também. Deus vai nos aproximar de gente cheia do Espírito Santo, que vai ter uma palavra, que vai ser parceiro de oração, e vão me ajudar a cumprir o meu destino espiritual. Eu falei aqui do bispo, se eu não tivesse encontrado o bispo André, na época eu estava perdido, saindo de um lugar com uma direção, e eu encontro ele na minha vida, e aquele homem fez toda a diferença na minha vida. Ele me mostrou que eu poderia viver acima da média. Não estou rasgando seda dele aqui não, que eu nem preciso, gente. Vocês conhecem o bispo André, ele nem precisa que a gente bajule ele. Mas eu falei assim, Senhor, isso aqui é para eu imitar, ó. Isso aqui é para eu imitar. As maiores crises que aquele homem viveu, aquele homem decidia perdoar. Aquele homem decidia caminhar a segunda milha. E eu falava assim, como é que é isso, gente? Eu estou falando de coisa grave aqui, é porque eu não posso abrir. Mas coisa grave, ele decidia perdoar. Ele era cheio do Espírito Santo e é até hoje. Então, igual os discípulos, eles não estavam prontos antes daquele evento. Então, assim que acontece isso aí, ó, eles começam a entrar num ambiente de manifestação de reino de Deus, que é o que eu e você queremos hoje. Nós precisamos disso. Então, vamos crescendo no processo, sendo aperfeiçoado a maturidade de Deus, até que nós alcancemos. É isso que Deus tem para a gente. Então, por isso, cumprir esse passo a passo aqui é tão importante. Eu vou te dar só os assuntos rapidinho aqui, já estou encerrando. No primeiro capítulo você vai ver a sua nova identidade sendo construída em Cristo Jesus. No segundo é esse que eu falo, precisa ter mudança de mente. No terceiro, abandonando velhos hábitos. Porque se eu tenho mudança de mente, ele vai falar, esse hábito você não pode levar para a tua estrada agora. A tua estrada do futuro não é tão larga para tu levar esses negócios contigo. Abandona esses negócios aí. No 3, abandono de velhos hábitos. No 4, alinhamento de valores. O que serve? Alinhamento de valores é isso aqui, ó. Isso aqui tem valor para o rei? Não tem, joga fora. Isso aqui passa no filtro? Passa, então continua fazendo. O que não for, joga fora. No capítulo 5 eu falo da vida em comunhão com a igreja, como ser poderoso, como os nossos relacionamentos produzem cura uns aos outros, porque o Espírito Santo distribui os dons no meio da igreja. No capítulo 6 eu falo da prática da oração. A oração é um relacionamento com Deus. Eu não posso deixar de orar, eu não posso passar um dia sequer sem falar com Deus. Quem é casado aqui, experimenta passar um dia sem falar com a sua noiva, com a sua esposa. Ela vai ficar com raiva de você. Não falou comigo hoje, por quê? Não é assim?
Agora tem cristão que passa dias sem falar com Deus. Eu falei com Deus no culto de domingo. Próximo culto de domingo agora eu vou falar com Ele de novo. Não, eu vou falar da prática da oração. Agora tem prática da oração. No capítulo 7 eu falo da meditação na palavra. Capítulo 8, fruto do Espírito. Fruto do Espírito, para a gente parecer cada vez mais o caráter de Deus. Capítulo 9 eu falo da influência do Espírito Santo nas nossas vidas. Capítulo 10, testemunhando a sua nova vida. E quando eu falo isso, eu falo lá no livro. Talvez você não conheça a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Você tem às vezes uma dificuldade, mas você quer ser um evangelista de mão cheia. Fala o que Deus tem feito na sua vida. Fala quem você era e quem você se tornou nele. Isso é o maior evangelismo que tem. Capítulo 11 eu falo do crescimento contínuo que Deus tem para você. Na jornada de fé, eu falo isso em toda a igreja. Na jornada da fé não tem lugar para acostamento espiritual. Eu já sei tudo, já aprendi tudo, já li tudo que tinha, já li a Bíblia quantas vezes, me coloquei lá à disposição para ler. Não, querido, o crescimento contínuo é o que Deus deseja para todo filho de Deus. Capítulo 12 eu levo você à conclusão, e há um chamado para a ação de Deus. Ministério de louvor pode subir. E esse chamado para a ação de Deus, cada passo dado na direção de um relacionamento mais profundo com Deus, é um investimento na nossa espiritualidade. Entendeu isso aqui, querido? É um investimento. Por que eu não botei a vida na minha religiosidade? Porque a gente não quer a religiosidade. A gente quer que você seja um ser espiritual, que dê frutos para o reino de Deus, para a glória de Deus. Ou então cada passo dado na direção desse relacionamento mais profundo com Deus é um investimento que eu faço na minha vida. É como cultivar um jardim. No início tudo parece vazio, mas com dedicação, regando, colocando os nutrientes necessários, as plantas começam a florescer. E é assim na vida da nova criatura. O mesmo se aplica à nossa fé. Quando buscamos estar mais próximos, seja através da oração, da reflexão, da participação ativa na igreja, na comunidade, nós estamos plantando sementes que com o tempo certo pode gerar frutos abundantes para a glória de Deus. Isso aqui é uma certeza, a certeza de que estamos sempre em transformação. É um dos maiores presentes que podemos carregar em nossos corações. Amém? Você recebe essa palavra desse livro, querido? Fica de pé, eu quero orar por você. Meu convite hoje é para a gente deixar esse ser dentro da gente crescer e cada vez mais a gente experimentar essa nova vida que Ele planejou para cada um de nós. Coloca a mão no seu coração, se você puder, se você quiser. Você não é obrigado a nada, mas se você quiser, faça a sua oração mediante a tudo aquilo que você escutou essa noite aqui. Fala: Senhor, eu quero viver essas realidades, Pai. Às vezes parece algo tão distante. Você está falando com o teu pai aqui. Às vezes parece algo tão distante. Eu me tornei uma nova criatura, mas minha vida está tão sem sal. Eu não estou experimentando resultados. E hoje o Senhor trouxe esse pastor aqui para falar para o pai, para a mãe, para os filhos, para a família. É um encontro da família, que é possível viver essa nova realidade. É possível experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. É possível. Vai exigir algumas coisas de nós? A gente vai ter que renunciar a muitas coisas, a gente vai ter que ter esforço, vai ter que ter renovação de mente, vai ter que se tornar uma pessoa cheia do Espírito Santo, sim. Mas, Senhor, o resultado é maravilhoso, o resultado é proveitoso. A gente vai ter testemunhos para contar, e mais do que isso, pessoas serão impactadas, influenciadas por aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Eu te louvo, Pai, eu te agradeço por essa igreja aqui nesse lugar.
Pai, eu quero declarar que eles são referência aqui nesse bairro, aqui em Bangu. Pai, eu quero empoderar os teus filhos com essa realidade do céu, para eles viverem um novo tempo, uma nova estação, onde a manifestação do teu Espírito vai ser notória. Senhor, eles vão ser cheios do teu Espírito Santo. Senhor, eles vão querer estar na tua presença, te buscando na intimidade, no secreto do quarto. Eles vão ter prazer em meditar na tua lei. Pai, eles vão falar em línguas no seu devocional, e eles serão edificados no Espírito. Oh Pai, muito obrigado. Capacita o ministério dessa igreja, o pastor Marco, a Ivone, a liderança dessa igreja. Nós te pedimos a tua boa mão apontada nesse lugar, e derramando a tua graça, a tua misericórdia e a tua bondade, que são novas todos os dias da nossa vida. Eu te agradeço por essa família aqui, por tudo que o Senhor tem realizado e por tudo que o Senhor ainda vai realizar, em nome de Jesus, amém. Dê um forte aplauso ao Senhor, querida.